Olá, caríssimos irmãos, a paz de Jesus envolva todos nós. Hoje trazemos o livro Pão Nosso, o capítulo 116, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Ouçam-nos. Vamos então à leitura. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Está descrito em Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias, no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do Espiritismo evangélico são um simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Finaliza Emmanuel. E temos também uma nota de rodapé dizendo: essa lição foi psicografada em 1950, um século depois das primeiras manifestações que deram origem ao espiritismo moderno. Por isso ele disse um século. E passando às nossas observações, neste capítulo, Emmanuel destaca a passagem evangélica contada por Jesus, descrita na Epístola de Lucas, que era a resposta de Abraão ao rico que vivia esplendidamente. Essa passagem também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 5, parábola do mal rico. Essa resposta foi dada porque esse mal rico, ao desencarnar, ele pediu que fosse enviado emissário à família dele, para que eles não vivessem no tormento, não estivessem no lugar ruim como ele, o mal rico, estava. E por isso vem a resposta de Abraão destacada no estudo de hoje. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Como a dizer que não adiantaria mandar mais um enviado, e muito menos uma aparição espiritual iria fazer com que eles ouvissem e seguissem as suas orientações. Sabemos que mensagens de emissários sempre existiram, mas é preciso uma análise racional das mesmas e também ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir essas revelações. O título de hoje é Ouçam-nos. E é interessante que no Evangelho de Mateus, ele sempre reporta que Jesus costumava
ter os seguintes dizeres: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Em outro momento, mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quer dizer, Jesus sempre destacava a importância de ouvir. E Jesus, ao falar por meio de parábolas, mostra que só entendem aqueles que o escutam com o coração. Então, ouçamos-nos, ouçamo-no, ouçamos Jesus. No texto, Emmanuel lembra-nos que muitos têm acesso a revelações de cunho espiritual, para, na verdade, ajudar no nosso melhoramento, para ajudar a impulsionar a nossa reforma íntima, acionar a nossa mola propulsora, que é a nossa vontade firme de querer seguir adiante, usando o nosso livre arbítrio para sermos melhores. De forma séria e idônea, jamais tais revelações serão feitas para saciar a nossa curiosidade ou massagear o nosso ego, nossos interesses. E elas só chegam até os encarnados se forem importantes para o nosso aprimoramento, É um norte, um bálsamo. Mas se elas não vêm, também é para o nosso melhor, precisamos confiar nisso. No texto, vemos que muitas vezes as pessoas querem ter a prova da existência da imortalidade através de mensagens de entes queridos desencarnados. Mas, se a mensagem não vier especificamente, elas dizem que o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, só dizem verdades, não acreditando sequer nos preceitos da Boa Nova, que é o evangelho instituído pelo Mestre Jesus. Que devemos nos informar a respeito, se já temos esse conhecimento, lembrar também que muitas vezes o desencarnado não se encontra em condições ou ainda não tem permissão para enviar uma mensagem, seja direta ou indiretamente. O que nós outros podemos fazer é vibrar, orar pelos que nos antecederam, sem cobrar-lhes nada. Por isso é tão importante buscar dedicar ao estudo doutrinário, porque muitas vezes o desconhecimento podem fazer com que leve ao desespero, por pensar que após essa existência não há nada e, ao contrário, há sim. Somos imortais e muito amados, sustentados em nossa caminhada sempre. Nunca, nunca duvidemos disso. Mas mesmo com vasta literatura espírita existente sobre o tema, com orientações, consolos, alguns de nós, como diz Emmanuel, contemplamos o céu angustiados por não recebermos uma mensagem direta. No fundo, é por estarmos ainda presos aos laços egoísticos, que infelizmente não é preciso muito longe, até nas orações costumamos estar ainda presos nesses laços, No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec faz o seguinte questionamento: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações, ou seja, um exemplo, orgulho, egoísmo, esses laços egoísticos, E os espíritos codificadores respondem assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, Pois se nós somos, meus irmãos e irmãs, seres dotados de inteligência, de sentimentos, a nossa transformação para seres melhores, a gente precisa entender que é passo a passo e degrau a degrau, almejando continuar no esforço contínuo de encontrar na porta estreita descrita no Evangelho, o caminho para melhorarmos intelecto moralmente, com valores e virtudes desenvolvidos? Bom, se não, pelo menos em desenvolvimento. E o próprio Jesus, disse que muitos são os que entram pela porta larga da perdição e poucos são os que encontram a porta estreita da salvação. Está descrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Não é fácil. O tempo é de cada um, mas é importante que a vontade fale mais alto,
para sairmos, né, da questão do desânimo, sobrepormos isso, sobrepormos a apatia, buscar ajuda, para começarmos a despertar, buscando conhecer e entender, para mais tarde sentir e vivenciar. Dessa forma, não vai ter mais contrassenso, vai haver abandono, né, das questões espirituais, porque vamos construir uma base sólida de conhecimento, libertando-nos a pouco e pouco de nossas mazelas. Nós costumamos dizer que nós iniciamos esse processo perguntando por quê? Por que comigo? Por que isso? Por quê? Por quê? Depois vem o para quê? Para que isso? Para que aquilo? Qual o objetivo? Mais tarde, nós apenas dizemos obrigado. Mas é uma construção. E é importante que seja contínua e alicerçada nos preceitos do Mestre Jesus. E no texto ainda temos a seguinte frase de Emmanuel: o impulso animal tem limites. Essa frase é Emmanuel nos alertando para a importância da libertação dos laços egoísticos, ou seja, dos nossos sentimentos inferiores, né? Deixarmos de agir por instinto, por impulso, né? Construirmos sentimentos mais nobres, né? Nosso processo na escala evolutiva, de sermos mais sensatos, mais prudentes e coerentes. Que seja o nosso pensar, sentir e agir, não reagir, né? Como foi preciso, né, nos nossos primórdios. Mas aí temos o limite. Foi necessário, não é mais, né? Então é como Emmanuel diz: enquanto Homo sapiens, não se faz mais necessário usar o chamado, entre aspas, barco do egoísmo para alcançarmos os nossos objetivos. No penúltimo parágrafo, Emmanuel ainda nos alerta assim: não justificarmos nossa cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. Vamos fazer uma inversão da frase. Porque nossos caprichos não foram satisfeitos, mostramos nossa cegueira espiritual em relação às verdades eternas. Mas isso muitas vezes por não queremos enxergar, por acharmos que é a nossa limitada visão que se encontra as verdades, que o outro é o que está errado, que o outro é injusto. Mas isso, na verdade, estamos dando asas aos nossos milindres, né? Nos vitimizando e desviando do caminho certo, né? Então, a gente tem que lembrar que tudo ocorre, tudo acontece com a permissão de Deus. Não existe acaso. Confiemos nisso, né? E com isso, Emmanuel, no último parágrafo, nos convida, né, a descobrir o homem novo, a vislumbrar a importância do ouvir, do entender, do sentir, né? E saber que devemos sempre direcionar das realidades eternas que Jesus nos ensinou para irmos na direção do amor, na direção de Jesus, em direção a Deus. Que assim seja. Agora com vocês, deixamos uma canção intitulada Jesus me encontrou. Que a paz e o amor de Jesus continue sempre nos encontrando e nos envolvendo a todos nós. Parecia um sonho, mas não vivia em mim. Buscava ser feliz, vivia de aparência, fazendo sempre o que eu não queria fazer.